dois convidados muito especiais, pode entrar. E chefe, tudo bom? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Perfeito, presente. Eu sou o Arthur Miguel dos Reis, estudante do Colégio Vicente Vicente. Eu sou o Vinícius e eu estudo no Colégio Vicente Vicente. Eu sou o Leonardo e eu sou o Vitor. A gente vai fazer umas perguntinhas com vocês, beleza? E eu vou começar. Henrique Fernandes de Eduardo Cardoso quer a desgraça de Dantes. Então, o Fernandes, ele quer a desgraça de Dantes por causa que ele quer a noiva dele, no caso é a Mercedes. O Danvers, que é o posto dele como marinheiro, ele já é o vice dele, não é? Isso. E os substitutos de Isso, substituto. Então, se ele fosse preso, se ele morresse, ele ia virar. É isso, ele ia virar uma marinheiro. E o Cardenose, ele não gostava de pessoas boas. E o Dantes era uma pessoa boa. Tá. Então, como que o Dantes foi preso? Bom, o Dantes, numa viagem na viagem que ele se tornou o chefe, se tornou o marinheiro, o então marinheiro, que era chamado Leclerc, ele havia morrido durante a viagem. Mas durante essa viagem, o Leclerc havia pedido para o Dantes para que ele passasse na ilha de Elba e desse um recado para Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão deu um recado a Dantes, só que na época era como se fosse uma ditadura contra o Napoleão. Não se podia falar sobre ele ou ser seguidor dele. No caso, ele foi julgado como seguidor de Napoleão por ter parado na ilha de Elba e ter segredos sobre Napoleão. Mas ele não sabia nenhum conteúdo da carta. Mas essa carta era destinada ao pai de Villefort, o investigador-geral da polícia de Marselha. Então, se descobrissem o destinatário da carta, Villefort não teria mais crescido na vida, pois seria julgado pelo seu pai por ser um seguidor de Napoleão. Então, ele mandou prender o Dantes no castelo de Neve. E como os prisioneiros se encontraram? Quais primeiras? O Dantes e o... Abate Faria. Então, o Abate Faria era um velho religioso. Não sabe. Isso. E ele queria fugir do castelo de Ife, ele não queria ficar preso para sempre na vida dele. Então ele cavou um túnel, o objetivo dele era sair da prisão. Só que ele errou os cálculos dele e foi parar justo na cela de Dantes. Então eles viraram amigos e daí eles conheceram assim. Só que daí eles ficaram bem próximos até o Abade morrer. E o que o Abade Faria deixou ao Dantes quando ele morreu? Como o Abade já sabia que iria morrer, ele tinha algumas coisas assim, que ele não tinha herdeiros. A pessoa mais próxima do Abade no momento era o Dantes, pois era o amigo que estava na mesma cela. Então, o Abade ele tinha um tesouro, que ele era considerado um louco porque dizia a ele que tinha um tesouro. Os guardas não acreditavam e chamavam ele de louco. Ai, cadê o tesouro? Você não tem. Mas ele tinha realmente, que era de um ex-imperador da França, de umas gerações anteriores. Foi passado de geração em geração, mas nunca ninguém havia buscado o tesouro. Daí, quando chegou nele, ele foi lá e passou o mapa para o Dantes, para que, se um dia o Dantes sair da prisão, pudesse procurar o tesouro. Então, aproveitando, como que ele fugiu da prisão? Então, o Dantes ele fugiu da prisão justo quando o Abade Faria morreu. Porque quando o Abade Faria morreu, colocaram o corpo do Abade dentro de um saco. Aí os guardas falaram e o Dantes escutou que naquele dia eles iam levar e jogar o corpo do Abade no mar. Então o Dantes entrou no túnel, foi até a sala de Abade, tirou o Abade do saco, trouxe para a sala dele, sentou na sala dele e entrou no saco onde o Abade Faria estava. Aí os guardas acharam que era o Abade, jogou no mar e ele fugiu. Ele conseguiu tirar as cordas, sair do saco e nadar até uma ilha próxima. Bom, então agora umas perguntinhas mais pessoais. O que vocês acharam do Ox? Eu acho uma obra bem legal, que fala de uma ocasião que foi bem injustiçada, né? No caso da prisão dele, porque armaram contra ele.
Só que depois ele conseguiu dar a reviravolta, né? Porque ele até ajudou as pessoas que armaram contra ele, no caso, depois que ele achou o tesouro da ilha de Conde de Monte Cristo, ele deu uma joia para cada um, no caso, Danglars, Fernand, Carderucci e o Lefort. Aí, depois, no final do livro, ele vai e ele faz a vingança contra todos eles. Interessante é que ele não se revela ser o Dantes logo de primeira hora. Como ele havia dominado a ilha de Monte Cristo, ele ganhou o título de Conde de Monte Cristo, pois lá é o local onde ele conseguiu viver. Daí nisso, todos não sabiam da história, não conheciam Sim, porque o Conde. ele não estava parecido com ele não estava totalmente diferente. E Ele foi vestido de forma totalmente diferente. ele falou que o Dantes tinha morrido. Pois seria jogado no mar e os tubarões iriam comer ele. Só que daí ele consegue escapar, né? E nisso ele vira o Conde de Monte Cristo. E antes deles terminar de se vingar de cada um, que ele não sabia quem que tinha traído ele. Só que com as conversas junto com o Abade ensinou ele e explicou quem é que teria traído para quem teria se beneficiado traindo o Conde. Então o Conde se descobriu, daí ele já sabia quem trair. Só que ele ia trair bem feio, cada um. Daí nisso ele matou o Carderucci e antes dele matar o Carderucci, ele com um punhal, com 3 ataques de punhal, ele se revela ser Eduardo Dantes contra o Fernando Mondego. Ele se mostra que é Eduardo Dantes e faz com que Mondego se arrependa do que fez, que foi grave, que roubou a mulher dele e ele ficou louco e se matou. O Villefort, ele havia como se fosse um filho, que ele tinha uma mulher que não era bem a mulher dele, era como se fosse um filho fora do casamento. Daí a mulher foi lá, ele deixou a caixinha do bebê, um bebê dentro, e ameaçaram, veio um outro cara lá e foi para tentar matar o Villefort. Ele ficou caído no chão, ele saiu, foi embora. Mas o Villefort não havia morrido. Ele só estava caído no chão, mas depois ele levantou. Mas daí, com o tempo assim passando, na hora que o Dantes se revelou ser o Dantes, ele ficou louco, ele ficou achando, filho, eu vou achar você, ficou cavando na terra, achando que o filho estaria embaixo da terra. E contra o Danvers, ele levou o banqueiro, que virou banqueiro, até um lugar assim, como se fosse ele sequestrou o Danvers. Nisso, deixou morrendo de fome, que o Danvers tinha gastado o dinheiro do Conde, que ele havia esquecido quando foi retirar. Deixou os bilhetes lá com o Danvers e não levou os bilhetes junto. Deixou o Danvers ficar com o bilhete. Propositalmente, porque daí depois ele teria que gastar dinheiro com a comida, um prato custaria 100 mil francos, e depois que acabou todo o dinheiro que sobrou para o Danvers, o Dantes foi lá e soltou ele, se revelou ser Dantes e soltou o Danvers, pois ele sabia onde é que estaria e foi. E também o que é legal é que essa obra é baseada em fatos reais, né? Que a política da época era assim, não podia ser seguidor de Napoleão Bonaparte. E o Castelo de If realmente existe, né? Existe É legal. Agora, visitar. se você quiser visitar, professor, é um bom lugar para você. Excursão, né? Excursão. Nossa, quem me dera, viajar para outro lugar. Então esse foi O Bola de Gato!